Mori, você tem que vir comigo. Que foi, Rick? Oi, eu sou o Tortos, mas eu acho que isso não é importante. Hoje em dia, meio que tem tipo uma divisão das pessoas quando o assunto é a qualidade de Rick e Morty. E eu não tenho completa certeza disso, mas eu acredito muito que isso começou de verdade a partir da quarta temporada. Porque antes disso, eram meio que só elogios pra animação. E vamos ser sinceros, eram bem merecidos. Porque tipo assim, o primeiro episódio de Rick e Morty é muito bom. Só é meio engraçado que assistir esses episódios agora, sabendo que esse Rick que chama o Morty pra uma aventura aleatória do nada no começo do episódio, não é o famoso 637 daquela realidade, mas sim um Rick que já passou um belo bocado. E é mais doido ainda quando a gente sabe que as coisas elas vão ficando muito mais estranhas e acontecem uns 365 absurdos que ele vai fazer durante a série, tá ligado? Mas sabe uma parada que me surpreendeu quando eu revi esse episódio? É que na minha cabeça o Rick chamava o Morty e automaticamente já engatavam na aventura que basicamente precisa o Morty colocar um cacau em um dos buracos. Obrigado, Aranhaverso 2, graças a você eu tenho uma maneira de me referir a certos buracos sem ser desmonetizado ou coisa pior. Mas assim, as coisas no episódio, como eu disse, são meio diferentes do que eu lembrava, porque acontece muita coisa antes da aventura de verdade. Primeiro é o Rick dizendo pro Morty que vai desligar todo mundo, se é que você me entende, e aí ele vai levar a Jessica, a menina que o Morty tem desejos. Se você lembra, você sabe o que eu quero dizer com desejos. Aí seria tipo um jardim do Éden, tá ligado? Com esses dois. E no começo o Morty adora a ideia, afinal ele é um adolescente na puberdade, mas no estalar de dedos ele se toca da situação e surta. A partir daí há uns 3 minutinhos deles nessa discussão esquisita, e olha, sendo honesto com você, nada de interessante acontece aqui. Exceto o Rick mencionar que não daria em cima da garota do Morty, e eu genuinamente me pergunto se o Morty acreditou nisso ou não. Mas enfim, quando eu tava assistindo esse episódio, eu pensei, agora é a aventura dos Cacau, mas na verdade ainda não. Antes rola a apresentação da família Sanches, e caramba, eu vou te falar, viu? É muito diferente ver isso hoje em dia depois de ter passado, tipo, sei lá, umas 6 temporadas. Olha, Jerry, eu não quero passar dos limites nem nada. A casa é sua, o mundo é seu, você... Porque, tipo, alguns personagens mudaram bastante até, já outros são a mesma coisa, e alguns é meio difícil dizer. Tipo, o Jerry é a mesma coisa até hoje, desde sempre irritante e patético. A Summer não tinha absolutamente nada de interessante sobre ela no começo do desenho, mas com o passar do tempo e das temporadas, a personagem ganha mais importância. E sendo honesto, na minha opinião, ela se torna uma das personagens mais interessantes de Rick e Morty, com um potencial muito bom, mas que eu acho que a série nunca vai aproveitar. Já o Morty, o desenho desenvolve ele, depois reseta, depois desenvolve, depois reseta e fica nisso aí. O Rick eu acho que sempre foi a mesma coisa, desde sempre, nunca mudou. Já a Beth é complicado. Enfim, o plot ali é uma discussão sobre o Morty tá perdendo muita aula por causa das viagens interdimensionais com o Rick, mas isso não vai muito pra frente não. E caso você esteja se perguntando, ainda não tem os plots do Cacau colocado em buracos, mas poderia ter o seu like nesse vídeo. Imagina junto disso um comentário seu dizendo coxinha 2. Sim, coxinha 2. Bom, mas enquanto isso na escola, o Morty tem um sonho meio que até normal pra alguém da idade dele, pelo menos, sei lá, eu acho que sim. O problema é o lugar que ele sonha isso. Digamos que a escola não é a melhor opção pra esse tipo de coisa, principalmente quando o seu sonho é ficar pondo a mão nas tetas da garota que você tá interessado. Obviamente eu não vou mostrar isso por motivos óbvios, não chega a ser nada explícito na série, mas YouTube, né? Mas enfim, por um momento no episódio eles dão a entender que o Morty teria algum tipo de personagem que faria bullying com ele, mas pelo visto os roteiristas olharam isso e falaram, hoje não. E agora sim começa o plot dos cacaus em buracos. Mas antes o Jerry aparece no trampo da Beth simplesmente pra atrapalhar a mina no trabalho dela. E também pra dizer que ele achava que eles deveriam pôr o Rick no asilo. E caramba, me impressiona a inteligência desbalanceada do Jerry. Ele realmente acha que o Rick, um cara que constrói robôs por diversão, ficaria em um asilo de boa. Tipo, na verdade, que tipo de asilo conseguiria segurar o Rick, tá ligado? Não faz nem sentido. Mas o que me deixa mais puto é que eu não lembrava que ele desmerecia tanto o trampo da Beth a um nível absurdo. O cara era tão patético, na verdade, ainda é, que precisa desmerecer o trampo da mulher dele por simplesmente nenhuma razão. E honestamente, nem se tivesse alguma razão. Mas uma parte que eu realmente não lembrava é que no meio da discussão entre eles, esse cara aparece e deixa entender que ele e a Beth já tiveram um caso, ou ainda tem. E aí temos o Jerry sendo o Jerry, diz que se eles estivessem mesmo com um caso, ele ia se capotar na frente dos dois. Eu não vou ficar explicando o que eu quero dizer com capotar, mas você sabe o que é. Só que o que interessa mesmo é que a Beth, ela não desmente, nem mesmo se esforça para, sei lá, negar o fato de que ela pelo menos já teve algum caso com o cara. Ou seja, aparentemente ela teve. Isso genuinamente me surpreendeu pra caramba, tá ligado? Acha que eu sou uma cirurgia cardíaca? Mas de cavalos, né?
Então, finalmente, a aventura do Rick e do Morty acontece, que é basicamente o Morty é levado pra mais uma realidade, ele tem que fugir de umas criaturas, aí o Morty se lasca todo por culpa do próprio Rick, que fica olhando o Morty sofrendo, sem se importar nem um pouco, até que ele vai pra outra realidade, onde a máquina de portais descarrega, porque ele passou muito tempo sendo salivado. Então, por causa disso, eles precisam viajar do jeito tradicional, mas aí o Morty precisa colocar nos buracos deles um cacau que o Rick precisava pra sabe Deus o quê. E, cara, me surpreende como o Morty praticamente não questiona, ele só faz o que o Rick manda e pronto. Aqui pariu, Mori! Corre, corre pela sua vida, Mori! Corre! Eu nunca vi esse negócio na minha vida! O problema é que agora tinha uma máquina que detectava se você colocava coisas nos buracos e Cara, Rick e Morty era simplesmente genial e esquisito ao mesmo tempo. E bom, como eles não podem basicamente ir do jeito na máquina normal, rola uma perseguição e tal, nada demais, tudo dá certo, eles são jogados diretamente na escola do Morty e por algum motivo sair de um portal dimensional faz com que a Jessie fique interessada no Morty. Porém, o Rick atrapalha, obviamente. Se eu não me engano, essa coisa da Jessica ficar interessada no Morty pelos motivos mais aleatórios possíveis e ele perder essa oportunidade acontece com uma frequência bem alta até. Mas o que importa é que como o Rick tem ferrado a vida escolar do Morty, já que não anda lá essas coisas mesmo, o coitado não é muito inteligente, a ideia do Rick ir de asilos é real. Cara, sério, imagina o Rick em um asilo. Mas enfim, por causa disso, o efeito dos cacaus que o Morty colocou mais cedo, ele fica muito inteligente e, bom, além de gênio, o Rick é malandro e ele usa isso ao seu favor e diz que as aventuras com seu avô estão deixando o garoto inteligente. E pra minha surpresa, tudo dá certo. Até mesmo o Jerry se dá bem no final desse episódio. Pelo amor de... Ele tem algum tipo de deficiência ou algo parecido? Era isso que você queria ouvir? Eu tenho? É que você me entende. Mas o Morty fica agonizando no chão enquanto o efeito negativo dos cacau vem nele. E nisso o Rick fica doidão nas ideias, dizendo um monte de doideira como eles vão ter 100 anos de aventuras e tal. O que é bem irônico de se pensar, porque Rick e Morty atualmente já tem tipo uns 50 episódios. E já tem mais 50 confirmados, então né, 100 episódios. Mas eu acho que é isso, o episódio acaba e pra minha surpresa, o piloto de Rick e Morty é bem melhor do que eu lembrava. Eu conheci essa animação por causa de um vídeo do Zangado, quando ele tava fazendo uma review do jogo de celular desse mesmo desenho. Aí ele deixou um link com os episódios e eu lembro do jovem torto simplesmente viciar nesse desenho. A um ponto que eu não esperava, tipo, não esperava mesmo gostar tanto. E na época que a terceira temporada tava lançando, ainda não tinha meio que serviço de streaming, essas coisas. Então, demorava um pouco pro episódio sair dublado. E, tipo, eu gostei tanto que eu cometi até a loucura de assistir esse desenho legendado. Tipo, não é que é ruim a dublagem original, é boa, mas é que pra mim eu gosto muito mais de assistir animação dublada. Sempre é muito superior. Mas enfim, é uma pena pensar que a qualidade da série caiu tanto com o tempo. Mas foi bom rever o episódio da época em que Rick e Morty ainda era bom e ninguém negava isso, ou não tinha discussão nenhuma sobre isso. Mas eu acho que é isso, deixa um like, comenta coxinha 2, porque se coxinha normal já é boa, imagina a coxinha 2. Se tiver uma próxima eu te vejo nela. Rick e Morty e suas aventuras, Morty. Rick e Morty para todo sempre. 100 anos Rick e Morty...